Fala moçada, sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante e hoje, em mais essa videoaula, vim trazer para vocês um tema interessante. Todo mundo já está um pouco cansado, saturado de ouvir falar dessa pandemia que parece que não vai embora nunca e é justamente sobre isso que a gente vai conversar. A pandemia trazida pelo novo coronavírus, ou seria melhor dizendo uma sindemia. Você nunca ouviu essa palavra? Mas vamos pensar um pouquinho e aprender mais sobre esse termo. Bora? Dentro da geografia e da biologia, a gente usa expressões como epidemia ou pandemia, e existem casos até de endemias. São conceitos diferentes que dizem respeito à escala de localização de um acontecimento, nesse caso ligado a doenças. Quando eu falo de uma doença endêmica, eu estou falando de uma doença bastante limitada a um determinado local, geralmente associada às condições biológicas e geográficas daquele ponto específico. Uma doença localizada, por exemplo, em regiões rurais, ao vetor de transmissão barbeiro, pode ser o mal de Chagas. É uma doença específica. Seria muito difícil a gente ter essa doença, por exemplo, nos grandes centros urbanos, nas capitais, e por isso a gente diz que ela é endêmica. As epidemias são mais comuns e dizem respeito a uma doença que se alastra de maneira considerável dentro de um território geralmente contínuo. Então as epidemias ao longo da história são relativamente comuns e já tivemos no Brasil em várias ocasiões epidemias, por exemplo, de cachumba, sarampo, catapora ou de dengue. É um território muito amplo, muitas pessoas vão se contaminando rapidamente e esse patógeno, essa doença vira uma epidemia. Quando vários pontos epidêmicos acontecem simultaneamente, em diferentes lugares, diferentes países ou continentes, a gente tem uma múltipla epidemia, ou, no termo mais correto, uma pandemia. Focos epidêmicos simultâneos acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Acontece que não só a doença, não só o patógeno em si, é responsável por trazer problemas, em último caso, até a morte da pessoa que está contaminada, que é acomedida por aquela doença. Existem também aspectos bastante importantes que precisam ser levados em consideração quando a gente avalia o potencial, não é, de letalidade de uma doença, de um patógeno, no caso do SARS-CoV ou do Covid-19, esse vírus, né, o coronavírus, bastante letal em alguns casos, não tão letal em outros, e afinal de contas, por que esse vírus traz índices de letalidade diferentes em países ou dentro de um mesmo país, mas em regiões ricas e pobres? É exatamente nesse momento que a gente fala da sindemia. Essa análise também geográfica, levando em consideração aspectos socioeconômicos das populações e dos lugares afetados pela pandemia. A gente sabe que o vírus se globalizou, então dentro da geografia, o fato, né, desse vírus ter se espalhado rapidamente, provavelmente surgido na China, ter sido transportado depois para a Itália, da Itália para toda a Europa, inclusive para os Estados Unidos, e a partir daí para populações em países e continentes do mundo inteiro, mostram, né, que o vírus também pega carona nos meios de transporte que evoluíram muito durante as últimas décadas e hoje, literalmente, são transportados de avião de um lado para o outro. Depois, localmente, de metrô, de ônibus, nas ruas, nos espaços onde há uma maior aglomeração, confinamento da população, esse vírus se dispersa de maneira muito intensa. O coronavírus, em especial, tem essa capacidade dispersiva muito rápida, as gotículas, né, os aerossóis que estão no ar, daí o uso imprescindível, fundamental e inquestionável das máscaras. Use máscara sempre que possível, esteja com as mãos higienizadas com álcool gel e sempre usando máscaras para proteger a si e as outras pessoas. Na ausência dessas medidas, o vírus vai se espalhando, vai se proliferando e se globalizando. Quando o vírus chega na pessoa,
a reação biológica dela vai ser a defesa, o sistema imunológico entra em ação e a gente sabe que alguns grupos, chamados grupos de riscos, né, com comorbidades, por exemplo, pessoas com obesidade, com diabetes, com hipertensão, têm um risco maior de que a doença evolua a um quadro crítico, levando eventualmente ao óbito, à morte. E para muitas pessoas, o coronavírus provoca alguns sintomas mais leves ou moderados, mas o próprio organismo dá conta de se livrar desse vírus, uma vez que não existe tratamento eficaz contra o vírus. Não existe tratamento preventivo contra o vírus. Existe sim a vacina para você adquirir imunidade e quando entrar em contato com o vírus, seu sistema imunológico já vai estar preparado para enfrentar esse vírus. E é um problema não só do coronavírus, é muito difícil combater vírus. Antibiótico a gente toma para combater, por exemplo, bactérias. Combater vírus é muito difícil. A ciência ainda tem uma dificuldade enorme para combater vírus. Existem alguns retrovirais, algumas terapias em estudo, mas não há tratamento contra o vírus. Você pode tratar os sintomas, a intubação não é um tratamento, é uma tentativa de amenizar os sintomas, no caso a falta de oxigenação, e todas as medidas preventivas exigem protocolos de segurança sanitária, inclusive métodos higiênicos. É aqui que a gente começa a pensar na população que tem uma maior vulnerabilidade socioeconômica. Como é que as pessoas que vivem sem saneamento básico, por exemplo, com uma capacidade econômica muito reduzida, pessoas que vivem nas periferias, em situação de rua, em comunidades precárias, como é que elas fazem para lavar as mãos todos os dias com sabão, se muitas vezes nem tem água encanada onde elas moram? Não tem álcool gel no lugar onde elas vivem. Às vezes a máscara, que para você, para mim, pode parecer barata, para eles é muito cara. Como é que eles vão se sustentar, se manter, evitando aglomerações, se todos os dias para trabalhar o metrô está lotado, o ônibus está lotado, o ambiente de trabalho está cheio de pessoas? Como é que essas pessoas vão fazer home office se não tem eletricidade em casa? Se não tem computador, se o acesso à internet é muito ruim ou mesmo inexistente? E isso leva à discussão de problemas estruturais anteriores ao vírus. A preocupação com a pessoa que está passando fome em casa sempre existiu, mas por muito tempo foi negligenciada. É urgente levar saneamento básico para as regiões periféricas, garantir que haja água tratada, eletricidade, condições dignas de moradia e, evidentemente, acesso à saúde para que ela possa ser tratada, para que ela possa, inclusive, receber um atendimento, um apoio, caso precise de internação. E será que todo mundo tem ali próximo à sua casa uma unidade de pronto atendimento, uma unidade básica de saúde, um hospital? E quem mora longe, não consegue nem chegar até esse hospital, como é que fica? Não é? Outro quesito importante, pessoas subnutridas que tiveram defasagem no processo de alimentação desde a infância. Pessoas que estão subnutridas estão suscetíveis a várias doenças, inclusive o coronavírus. E as pessoas mais pobres, em geral, têm uma alimentação precária, ou insuficiente, ou lotada de produtos industrializados, cheios de açúcar, sódio, conservante, mas simplesmente não conseguem manter uma alimentação mais saudável, ou porque é caro, ou porque lá onde vive não tem um produto fresco, orgânico, produzido ali perto, porque esses alimentos estragam. Como é que ficam as casas que não tem nem geladeira? Para muita gente pode ser estranho, mas no Brasil tem muita gente que vive nessas condições. E quando a gente pensa no mundo inteiro, são quase 1 bilhão de seres humanos que hoje, em 2021, têm sequer acesso à eletricidade. Como então lidar com uma pandemia que estruturalmente é potencializada por todos esses problemas sociais e aí se torna uma sindemia? O coronavírus está trazendo todo esse estrago, toda essa destruição, todas essas reflexões que nos fazem pensar, por exemplo, sobre as chamadas oportunidades de lucrar em cima de uma crise devastadora e monstruosa como tem sido a crise do coronavírus. A necropolítica está sendo colocada em prática em vários países. Para entender um pouco mais sobre esse tema, inclusive, eu sugiro que você dê uma olhada na nossa aula sobre necropolítica que está aqui no canal. De qualquer maneira, a gente vê que essa fala de
nas crises, algumas pessoas encontram oportunidades, é cruel, porque enquanto algumas pessoas estão passando fome, estão trabalhando de maneira precária, debaixo de chuva, de sol, arriscadas à contaminação, existem aí meia dúzia de bilionários que entraram para o ranking dos mais ricos do Brasil na Forbes. E quer dizer, como essa conta fecha ou não fecha? Como é que a miséria, a pobreza, a falta de água e as pessoas morrendo na fila por não ter tratamento médico pode se converter no lucro de outras pessoas? Da mesma maneira que a gente viu o vírus se globalizar, a gente está vendo a globalização das tecnologias remotas, de grandes empresas de comunicação, como a Google, como o YouTube, que a gente está usando aqui para conversar agora, ou aplicativos, né, do tipo Uber ou iFood, tendo uma lucratividade imensa, às custas de um trabalho bastante precarizado de quem está lá se arriscando para mal conseguir pagar as contas no fim do mês. Na geografia a gente sempre tem que se perguntar, isso é bom, isso é ruim? Depende, quem eu sou? A pessoa que trabalha o dia todo arriscando a vida para não passar fome, eu sou a pessoa que está lucrando porque tem as ações numa empresa que está crescendo com entrega de comida por aplicativo, ou eu sou a pessoa que está em casa pedindo comida e recebendo com conforto? Para cada pessoa a situação é uma. Eu estou em casa fazendo home office, eu estou no meu escritório lucrando com quem está fazendo home office, ou eu estou desempregado, sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança, sem auxílio, passando fome. Como superar essa situação? A sindemia nos traz essas reflexões. A sindemia nos faz justamente refletir como é que em pleno século XXI, a gente mandando robô para Marte para ver se tem vida, para ver se tem água, bilionários montando aí em fortunas produzidas pelo avanço das tecnologias informacionais e a gente ainda não conseguiu acabar com problemas como a fome, a miséria, a pobreza. Não universalizamos o acesso à saúde, ao saneamento básico. Será que as pessoas realmente querem resolver esses problemas? Ou será que é interessante explorar socioeconomicamente essa vulnerabilidade para obrigar as pessoas a eleger políticos, a aceitar trabalhos mal remunerados e a lutar pela sua sobrevivência num mundo que sabidamente tem recurso de sobra para que todo mundo pudesse viver minimamente com conforto, segurança e dignidade? Não à toa, se vocês virem os índices, a mortalidade do Covid é muito maior nas periferias. A letalidade do Covid é muito maior entre as pessoas negras, que no Brasil também são as mais vulneráveis socioeconomicamente. E a crise em alguns lugares está começando. Na Índia, vocês vão ver que o problema vai começar a se agravar. Também é um país onde o coronavírus se transforma em sindemia. E não adianta, não tem cura milagrosa, nem mesmo a vacina é capaz de resolver um problema como o Covid, porque ele é uma sindemia. Não basta a vacina, não basta a resposta biológica, por mais que ela seja hiper importante, eu preciso também resolver o problema da vulnerabilidade socioeconômica ou naturalizar, normalizar esses índices absurdos de morte, violência, crueldade, exploração, que algumas pessoas chamam de novo normal. Eu não sei vocês, eu acho que alguém morrer porque não tem acesso à alimentação, à saúde, a saneamento, jamais deveria ser visto como algo normal. Se você ficou com dúvidas, quer fazer perguntas, quer fazer colaborações, quer saber mais a respeito de algum tema, coloca aqui no nosso campo de perguntas e respostas. Não deixa de se inscrever no canal e faça a sua parte. Se proteja, se cuide, proteja as pessoas que estão ao seu redor. Assim que a vacina estiver disponível para a sua faixa etária, tome a vacina, use máscara, use álcool em gel, evite aglomerações. Vamos todo mundo fazer a nossa parte para a gente se proteger, proteger quem está em volta e tentar reduzir os danos já catastróficos dessa pandemia ou sindemia que está castigando tanto o mundo e já é uma cicatriz profunda na história da humanidade. E não deixa de ver a aula sobre necropolítica que complementa essa aqui. Tá certo? Valeu, moçada, bons estudos, se cuidem e até mais.